PCC em um local em que era estocado crack. O timing é perfeito. Essa nota do Barroso, eu queria ver o Barroso falar o seguinte: olha, nós atuamos dentro da legalidade por isso, e colocar o texto da lei brasileira. Porque isso eles não têm coragem de fazer. E não... PCC em um local em que era estocado crack. O timing é perfeito. Essa nota do Barroso, eu queria ver o Barroso falar o seguinte: olha, nós atuamos dentro da legalidade por isso, e colocar o texto da lei brasileira. Porque isso eles não têm coragem de fazer. E não tem coragem porque não podem, porque o texto da lei é contrário ao que eles fazem. E por fim, Ana Paula, você, quanto a jabuticaba, você chupa todo dia de manhã para ficar de bom humor? Não, jabuticaba eu não tenho costume. Eu tenho até um pé de jabuticaba lá na zona rural de São Paulo, onde eu moro, mas lá tem miquinhos e eles vão lá e chupam jabuticaba e quando eu chego já acabou, não tem mais. Ah, tá. Então os micos chupam a jabuticaba, exatamente. Não sobra para mim. Olha, Pavinato, essa carta do Barroso... Carta do Barroso, post da Janja... Carta do Barroso... Mickey traficante... Mickey Mouse traficante... Todo o histórico de anti-americanismo que o presidente Lula construiu aí, principalmente nesse último mandato... Todas essas ações também que nós mencionamos aqui, acenando, né, para o crime organizado, visita ao Complexo do Alemão, agora recentemente aquela visita àquela ONG, também numa comunidade, tudo isso resume-se o seguinte: parece com aquela preliminar do julgamento da Loucademia do Golpe, em que os advogados alegaram assim, uma preliminar: nós não tivemos acesso às provas, então a preliminar de não estar sendo respeitada a ampla defesa. Aí como que o Supremo Tribunal respondeu? Superamos a preliminar porque foi respeitada a ampla defesa e vocês tiveram acesso às provas. Somente negando. A carta do Barroso é parecida com isso. Eles fazem tudo o que não podem, desrespeitam o devido processo legal, perseguem os opositores do atual governo e depois, quando o presidente Trump vem e diz que está tendo uma caça às bruxas, ele se limita a dizer que não, no Brasil ninguém está sendo perseguido. Ele não demonstra. Não fundamenta. Ele não fundamenta, ele não demonstra, ele não diz assim: olha, não, eles tiveram acesso às provas, nós temos realmente provas, o devido processo legal está acontecendo. Não, ele só desmente. Olha, não tem perseguição no Brasil. Né? Desmente não, ele nega, né? Porque ele desmentir, você tem que desfazer. Ele só nega. Da mesma forma que o presidente Lula deu vários passos no sentido anti-americano, escolhendo visivelmente o lado da China durante esses últimos 3 anos, o PT também e o governo Lula vem acenando também para o crime organizado. E aí vai chegar na hora da eleição e falar que tem propósito de segurança pública. Então, assim, a ação não condiz com a narrativa. E o que eles não entenderam é que a população não está engolindo isso mais. Não adianta brincar lá debaixo da árvore e falar que tá chupando, vai mandar jabuticaba pro Trump. Não adianta. Mas eu achei ele muito deselegante. Não, mas ele sempre foi assim. Ele nem convidou a Janja para chupar. É igual a questão da cervejinha, que ia resolver o problema da Ucrânia com a Rússia. Ele pegou uma jabuticaba e falou assim: Janja, chupa aqui. Dá uma chupadinha, né? Então, assim, eles atuam dessa forma e não traz nada de realmente convincente para a população brasileira e por isso vamos voltar naquela questão. Eles precisam e estão regulando as redes sociais, porque essa ágora, como o professor Suano mencionou aqui uma vez, ela trabalha com a verdade. E o PT não consegue estar num ambiente digital onde a verdade prevalece, e rápido, porque o ambiente digital ainda tem essa questão, é muito rápido. Então, a mentira é desfeita no mesmo dia, às vezes, em que eles colocam. Ou então, até não, mas assim, a verdade, o que é a verdade? Que est veritas, pergunta Pôncio Pilatos a Jesus Cristo. Eu concordo. E Jesus ficou calado. Isso é muito sábio. Isso é a parte mais sábia do texto sagrado é essa. O que é a verdade? Sim, e Jesus, porque o que é a verdade, não sei. Mas ela estabelece o contraditório. Na democracia, o contraditório vale mais. A verdade é o que o STF quer que seja verdade. Exato. Não, mas é verdade.
parte da mas é verdade a gente afirmar aqui que o STF não está respeitando o contraditório, por exemplo. Não, isso é nem correto pouco. afirmar. Ele não está nem Então tem permitindo o verdades que a gente contraditório. consegue sim pontuar. Eu concordo com você que filosoficamente o que é a verdade? Isso é muito complexo. Mas o contraditório lá tá aberto. Mas você dizer que o contraditório lá não está sendo respeitado, isso é uma verdade. Isso é um fato. Isso não é um argumento. Isso é um fato que está ocorrendo. E a gente consegue provar citando vários momentos em que o devido processo legal não foi respeitado. A gente consegue provar, a gente consegue citar os momentos. Então, nós temos que sair desse jogo deles, porque nós estamos falando aqui nas notícias que a gente dá todo dia de fatos. Nós não estamos falando de narrativas, a gente mostra fatos aqui. E realmente nós já perdemos há muito tempo juiz natural, presunção de inocência, amplo contraditório, devido processo legal, nós já perdemos tudo isso. Já. E aí ele vem na carta e diz, não, aqui nós estamos respeitando o devido processo legal. Ele apenas nega. Na missiva, nas mal traçadas, né, Bianca? Nas bem mal traçadas, mal e porcamente traçadas. Mal traçadas, às vezes até usando uma linguagem um tanto quanto, né, aquele formaliquês ali, aqueles termos que o povo mesmo vai, tipo, achar que coisa linda, como ele se expressa bonito, esse ministro. Agora, sobre até o PT... É que você não viu ele falando no pendrive. Nossa. Gente, que sotaque, que coisa linda. Pendrive, eu que orgulho, né? Nossa. Como Gente. faz aí pra gente ver? Não sei, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho o accent. Já o Bolsonaro é popcorn. Né? O Bolsonaro aprendeu inglês com o Joel Santana. Não, agora, aqui, passando pelo PT, né? O PT, ele nunca escondeu a preferência, né, entre o cidadão de bem e entre o crime. Eles vão defender o crime. E os petistas, eles são assim também. E os jornalistas petistas, eles defendem abertamente, porque, né, é super compreensível aquela pessoa que vai lá e porque, pô, quer tomar uma cervejinha, pô, pega teu celular. Se você quer acreditar a hora que a meretriz lhe diz que lhe ama durante o programa, se você quer acreditar, o problema é seu. E aí, uns vão, até, né, muitos começam, mas isso aí foi uma coincidência. Você acha que é coincidência? Você acha? Então não tem ninguém para ir a fundo, tipo, pôr no Google, gente. No Google, uma imagem como essa é muito simbólica, tem muito mais dito do que só ali o que uma criança consegue ver, né? Uma criança até já olha e fala assim, ué, tá meio estranho isso aqui, né? Mas esse é o Brasil de 2025, sob, né, a guarda aí desse presidente comedor de jabuticaba, que tá igual aquele senhorzinho... Chupador de jabuticaba. Chupador de jabuticaba, aquele senhorzinho no churrasco, sabe? Que o pessoal fica até com preguiça de ir perto dele, até para ser simpático, mas fica com preguiça de ter que ouvir as mesmas histórias. Agora é a jabuticaba, gente, porque antes teve, né, resolver a guerra da Ucrânia, mandioca, com a cervejinha, no barzinho. Cada hora é uma bobagem. E o Barroso, né, eu prefiro ele cantando do que escrevendo. Mas eu não sei, eu prefiro o Barroso É tão na ruim casa ler dele. aquela carta que me deu um embrulho no estômago, assim, um embrulho. Professor, assim, melhor ele cantar. Professor, nós temos aqui ainda 5 minutos nesta pauta e queria só lembrar com o senhor que a própria Rússia, né, caguetou o Brasil no final de semana. Falou, essa ideia de desdolarização do BRICS foi do Brasil. Não temos nada que ver. Porque eles não são otários, né? Mas eu vou fazer um comentário. Primeira coisa, falar sobre a imagem e sobre a declaração do Lula. Sobre a imagem, é interessante como o PT é esperto. Porque eles não colocaram o símbolo da Nike de onde estava na imagem anterior. Porque a Nike pode não ser otária para tentar processar o Comando Vermelho. Eu acho que é do Comando Vermelho. Mas certamente processaria o PT por utilizar o seu símbolo sem a devida autorização. Mas é interessante nessa imagem que vocês prestarem atenção... Mas como é que eles iam processar? Como é que eles vão citar o Comando Vermelho? Aí é que está o detalhe. Pois agora o PT dá. Entendeu? Por isso que eles não vão retirar a Nike pode nos processar. Mas se vocês prestarem atenção, ali tem um símbolo do Comando Vermelho e depois mudar para o Lula. Botou o L de Lula. Por que não levanta os dois dedos do Comando Vermelho? A gente teria um casamento perfeito das duas imagens.
para que ninguém venha dizer que eu estou falando que o PT tem relação. Mas teria um casamento perfeito. Basta levantar o dedo médio, junto ali na camiseta vermelha ali, fica um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Fica L com dois dedos. Ficaria um casamento maravilhoso, um casamento perfeito. Por quê? Mas deixa... Oi? Por quê? É o CV. Ah, CV. É? É, tá aqui, Eu não ó. sei o que significa. Isso aqui Eu não é o sei. comando vermelho, né? Aqui é o Lula. Se levantar os dois dedos, não é um casamento perfeito? Pois É o CV. C e V. É isso. Comando vermelho. Olha, É isso aí. coisa. É o símbolo Pra mim era deles. É o casamento perfeito. É o gesto que eles fazem. É o gesto que eles fazem. É o casamento perfeito. Deveria ter feito isso. Coisa. Deveria ter. Mas veja, eu vou discordar da declaração do presidente Lula quando ele disse que são duas coisas, eu tenho a impressão que estava na notícia, são duas coisas que são só do Brasil. Uma delas é Jabuticaba, outra coisa é ele. Eu concordo que a Jabuticaba é só do Brasil, mas gente de baixo nível tem em todo lugar do mundo, presidente. Você não vai querer dizer que a exclusividade de ter pessoas de baixo nível é só no Brasil. Se ele fez essa declaração, eu sou obrigado a discordar disso. Tem gente de baixo nível em todo lugar do mundo, não é só exclusivo do Brasil. Então corrija, diga uma coisa exclusiva do Brasil, a Jabuticaba. Estaria mais adequado, tá? Eu vou pegar um ponto a respeito da questão do que o Barroso falou. É interessante que o Barroso tentou negar e ele foi na história do Brasil, durante 90 anos ele foi citando acontecimentos históricos, porque aí já não são mais fatos, são acontecimentos. Acontecimento muda a história. Ele foi citando, citou até intentona comunista para tentar dizer que ele é neutro. Não, ele foi citando série de elementos. Aí eu lembro de uma peça publicitária da Foice de São Paulo, ou Foice de São Fake, falem como vocês quiserem melhor, em que botava um ponto e ficava falando de um indivíduo. Esse homem mudou a história do seu país, esse homem resolveu o problema da fome. Inflação, aí caiu a emprego, inflação, aí vai afastando até que chega um momento e o rosto, aparece um rosto. O rosto é daquele austríaco marginal mau caráter que governou a Alemanha da década dos 30 e parte da década dos 40. Em síntese, o que o Barroso fez aqui é exatamente aquilo que a Folha de São Paulo falou, certa vez numa peça publicitária. O que ele estava dizendo? Você pode contar uma grande mentira apresentando apenas pingos de verdade, que é o que aconteceu ali. Ah, porque nós tivemos um elemento, tivemos um golpe... Ah, mas o Lula toma pingas de verdade. Mas aí tivemos os golpes, que foi um golpe de 45, golpe de 37, tivemos um golpe, 64 foi um movimento cívico e militar, vamos fazer uma correção, então, tivemos um movimento cívico e militar de 64, tivemos uma série de eventos. Aí ele pega e diz que isso reforça a ideia de que o Brasil é um país que passou por um processo de violência ao longo da sua história. Concordo plenamente com o senhor, mas não da maneira como o senhor está falando. Pingando verdades para tentar construir uma narrativa que é totalmente mentirosa. O rosto que já aparece junto com o seu é o rosto desse cidadão, que a mentira, quando ela é deformada e ela é apresentada constantemente, ela vira verdade. Isso está nas regras do Goebbels. E o Goebbels foi um cara que entendeu de psicologia da publicidade como poucos. E particularmente é o que o senhor está fazendo aqui. Eu, por essa razão, eu vou dizer, se o senhor está falando que houve uma compreensão incompleta, com todo respeito, nesse sentido, você deveria dar os parabéns à sua excelência, o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele foi lá para mostrar a compreensão completa quando ele mostrou a esculhambação que é o nosso sistema político, a palhaçada que está sendo feita, a fraude eleitoral que aconteceu, não tem nada a ver com O Barroso vai para os Estados Unidos quase todo fim de semana. Por que ele não vai explicar? Porque ele tem medo. Por isso que ele está querendo tirar o dele da reta e está tentando dizer, com pingos de verdade, uma grande mentira. Porque a realidade é que nós estamos vivendo sob o estado de exceção. E aí eu encerro só para tentar entender aquilo que ele tenta falar. Não, porque é uma questão de verdade. Tem a verdade, Jesus ficou calado na questão da verdade, porque talvez, é uma interpretação minha, não adianta você tentar dizer o que é a verdade para pessoas que só mentem. Elas jamais vão ter capacidade e profundidade para verificar o que a verdade é. Verdade. A primeira coisa para vocês tentar entender, existem disciplinas na filosofia, a principal disciplina da filosofia não é nem a ontologia, que trata do ser, é a teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento, ela tem que lidar com a questão da verdade, porque senão não existe pensamento filosófico. Verdade não diz respeito à coisa do mundo, ela diz respeito sobre aquilo que se fala do mundo. A verdade diz respeito à palavra proferida e não à essência e à realidade das coisas. Essa é a razão, Sua Excelência Barroso, pela qual, para que você tenha a busca pela verdade e a possibilidade de que a verdade se manifeste, em que haja o contraditório, coisa que vocês jogaram fora, haja o processo legal, o respeito pelo Estado democrático de direito, o respeito pela liberdade de expressão,
Por essa razão é que a verdade pode ser construída com a transparência e com a apresentação dos fatos, coisa que vocês negaram nesse processo, que é o que o presidente Trump falou. Isso é uma caça às bruxas, porque tudo está sendo feito de uma forma ilegal. Essa foi a razão pela qual o Trump fez a manifestação. E vocês estão produzindo um Estado ditatorial que está apoiando exatamente aquilo que menos presta no mundo e se tornando uma plataforma para os nossos inimigos aqui no nosso terreno. Vocês acham que nós vamos aturar isso? Eu fico triste quando eu vejo o presidente Trump tendo que resolver o problema do Brasil. Mas o problema todo é que nós estamos buscando aquelas lideranças que vão até o final, não é dando golpe de Estado. Se eles tiverem que ir para a praça pública para serem crucificados, façam. Porque é assim que se muda o processo histórico, mostrando que a convicção da verdade existe. E nós estamos buscando, estamos apresentando, coisa que vocês não fazem. E, meus queridos, e vale lembrar, se chupar uma coisa exclusivamente brasileira melhora o dia de cada um, eu não sei porque não está funcionando comigo, porque todo dia eu tenho... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.